Hoje eu quero te convidar para uma jornada, uma conversa íntima sobre a vida dele, desde o seu nascimento até a sua morte. E talvez, ao final, você perceba que essa história fala diretamente com a sua. Você já parou para pensar em quem foi, de verdade, Jesus? Não apenas como um personagem histórico ou uma figura religiosa, mas como alguém que pisou nesta terra, viveu, chorou, se alegrou, sentiu dor e amou como ninguém jamais amou? Hoje eu quero te convidar para uma jornada, uma conversa íntima sobre a vida dele, desde o seu nascimento até a sua morte. E talvez, ao final, você perceba que essa história fala diretamente com a sua. O nascimento que mudou a história, tudo começou de maneira improvável. Jesus não nasceu em um palácio cercado de ouro e servos. Ele veio ao mundo numa estrebaria simples, entre animais e palha. Maria, uma jovem virgem escolhida por Deus, recebeu a visita de um anjo que lhe anunciou: "Você conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo." Lucas 1, 31, 32. Você consegue imaginar o impacto disso na vida de uma adolescente comum? Como você reagiria se Deus te confiasse algo tão grandioso? José, noivo de Maria, também teve um encontro com o anjo. Mesmo sem entender tudo, escolheu confiar. Isso já nos ensina muito. Mesmo quando não compreendemos o plano de Deus, podemos escolher obedecer. Jesus nasceu em Belém, e naquela noite, anjos anunciaram o nascimento do Salvador a pastores humildes nos campos. Pastores, não reis. Desde o começo, Jesus mostrou que seu reino é para todos, especialmente os pequenos, os esquecidos, os desprezados. A infância silenciosa e o despertar no templo. Os evangelhos não falam muito da infância de Jesus, mas há uma cena marcante aos 12 anos. Quando seus pais o encontraram no templo em Jerusalém, conversando com os mestres da lei, todos admirados com sua sabedoria. Jesus já sabia quem ele era. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Lucas 2:49. Pense nisso. Com apenas 12 anos, ele já estava buscando intimidade com o Pai. E você? Qual tem sido o seu lugar de intimidade com Deus? O início do ministério, o batismo e o deserto. Aos 30 anos, Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão. E naquele momento, os céus se abrem e uma voz diz: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado." Mateus 13:17. Logo em seguida, ele vai ao deserto por 40 dias, onde é tentado por Satanás. Jesus vence cada tentação usando a palavra de Deus. Isso nos mostra algo poderoso. Conhecer a palavra é essencial para resistir no dia mau. Você tem buscado forças na palavra quando enfrenta tentações e desafios? O chamado aos discípulos e o início da missão, Jesus começa a pregar: "Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo." E logo chama os primeiros discípulos. Ele não escolhe os mais sábios ou religiosos. Chama pescadores, cobradores de impostos, pessoas comuns. Isso mostra que ele vê potencial onde ninguém vê. E você, já se sentiu pequeno demais para ser usado por Deus? Ao andar com Jesus, aqueles homens tiveram suas vidas transformadas. Eles viram cegos enxergar, paralíticos andarem, leprosos serem curados, mortos ressuscitarem. Mas mais do que milagres físicos, Jesus curava almas. Lembra da mulher adúltera? Todos queriam apedrejá-la, mas Jesus disse: "Aquele que de entre vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra." João 8:7. E então, um a um, todos foram embora. Jesus não apenas perdoava, ele restaurava. Ele via o coração. Ensinos que confrontavam e curavam, Jesus pregava sobre amor,
misericórdia, justiça, perdão. Ele dizia coisas que viravam o mundo de cabeça para baixo. Ame seus inimigos, perdoe 70 vezes 7. O maior no reino dos céus é o que serve. Será que temos vivido esse evangelho que confronta nosso ego? Muitos o seguiram por causa dos milagres. Mas ele não queria fãs, queria discípulos. Em certo momento, milhares o deixaram porque sua palavra era dura demais. E ele perguntou aos 12: Vocês também querem ir embora? Pedro respondeu: Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. João 6:68. Essa pergunta ecoa até hoje. Para onde você tem ido buscar vida? Momentos de compaixão e lágrimas, Jesus não era apenas poderoso, ele era profundamente sensível. Chorou diante do túmulo de Lázaro, sentiu compaixão das multidões, tocou nos intocáveis, perdoou os indesculpáveis. Você já sentiu o toque de Jesus na sua dor? Ele não passava por cima das dores humanas. Ele se importava. E ainda se importa. Às vezes achamos que ele está distante, mas a verdade é que ele continua andando entre os quebrados e cansados, como sempre fez. A entrada triunfal e o confronto final. Na semana da Páscoa, Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, sendo aclamado com ramos e gritos de Hosana. Mas ele sabia que aquela glória seria breve. Os mesmos que o aplaudiram iriam depois gritar: Crucifica-o! Ele entra no templo e expulsa os vendedores, confronta os líderes religiosos com ousadia e continua ensinando ao povo sobre o reino de Deus. Mas a tensão aumentava. Os líderes planejam matá-lo. Um dos seus, Judas, o trai por algumas moedas. E você? Já se sentiu traído? Ou, mais difícil ainda, já reconheceu que, em alguns momentos, você também foi como Judas? A última ceia e o maior mandamento, na noite anterior à sua morte, Jesus reúne os discípulos para a última ceia. Lava os pés deles, inclusive de Judas, um gesto de amor e humildade profunda. Ali, ele entrega o novo mandamento: amem-se uns aos outros como eu os amei. João 13:34. Você tem vivido esse amor prático, humilde, que serve mesmo quando não é reconhecido? Ele parte o pão, entrega o cálice e antecipa a cruz. Depois, vai orar no Getsêmani. Sua alma está angustiada até a morte. Suas lágrimas se misturam com suor de sangue, mas mesmo assim ele diz: Pai, seja feita a tua vontade. A prisão, julgamento e a cruz, Jesus é traído, preso, julgado injustamente. É cuspido, açoitado, zombado. Coloca uma coroa de espinhos sobre sua cabeça. Pilatos tenta libertá-lo, mas a multidão grita por Barrabás. Ele carrega a cruz até o Gólgota, tropeçando sob o peso do madeiro e da culpa que não era dele. Era minha, era sua. Na cruz, ele não grita de ódio. Clama: Pai, perdoa-lhes. Ele olha para um ladrão e garante o paraíso. Entrega sua mãe ao cuidado de João. E, finalmente, diz: Está consumado. Ali o véu do templo se rasga, o céu escurece, a terra treme, o cordeiro foi morto. Você já parou para refletir que foi por você? Que ele escolheu a cruz por amor? Mas essa não é a última palavra. Jesus foi sepultado. Silêncio, luto, esperança desfeita. Mas ao terceiro dia, o túmulo estava vazio. Ele ressuscitou. Apareceu a Maria Madalena, aos discípulos, a mais de 500 pessoas. A morte foi vencida, o pecado derrotado, a esperança renasceu. E agora? O que você vai fazer com essa história? Jesus não veio apenas para nos deixar um exemplo. Ele veio para nos reconciliar com Deus, para nos dar nova vida, para nos transformar de dentro para fora. A pergunta que fica é:
Você já entregou sua vida a esse Jesus? Ou ele ainda é apenas um personagem distante? Ele continua chamando: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. Você está cansado, sobrecarregado, perdido, ferido? Então ouça, Jesus está vivo e está te chamando.